Veja que o principal de tudo isso, quando nós falamos na dificuldade em construir novos hábitos, é justamente você reconhecer o que na sua vida, o que na sua mente precisa ser desconstruído, entende? E você reafirmar o que necessariamente vai demandar, como profissional, né? Para que você mantenha na sua vida, o que demanda de você manter e o que exatamente você vai trabalhar a sua consciência, corrigir, autodiagnosticar e identificar que aquilo não dá mais para você assumir, para você aceitar. Quer dizer, eu preciso abrir mão de tais hábitos porque isso está me levando a um certo grau de patologia, seja ele físico, mental, emocional, energético, enfim, o autodiagnóstico é seu. Então, veja bem, como saber identificar o hábito que precisa ser modificado? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Afinal de contas, nós estamos falando de hábitos que, por muitas vezes, dentro da nossa questão cerebral, ele está por muito tempo arraigado. Como é que nós vamos fazer para identificar este hábito? Né? Para perceber, este hábito eu não preciso mais ter, eu posso realmente abrir mão. Então, veja bem que nós temos um contexto que ele é muito sério para nós, que seria você avaliar os resultados. Nós sempre falamos isso, né, em todas as nossas lives. Você perceber aquilo que deve ser modificado é você começar a avaliar e entender aquilo que necessariamente está dando resultado ruim. Então, aquilo precisa ser modificado. Só que no caso dos hábitos, nós vamos ter que ir um pouco mais profundo, porque pode acontecer de nós entendermos o seguinte: nem todos os maus hábitos trazem resultados maléficos a curto prazo, entende? De imediato. Não é exatamente assim. Como, por exemplo, daqui a pouco nós vamos entrar mais profundamente neste item, neste ponto, mas falando exatamente de um hábito alimentar. Um hábito alimentar, você não necessariamente, a não ser que você tenha um processo alérgico, ou que você tenha uma percepção mais afinada, refinada, né, sobre o seu processo alimentar, não necessariamente você vai reconhecer um mal-estar de imediato. E aí você pode efetivamente consumir por muito tempo o trigo, por exemplo, ou o glúten, o próprio açúcar, né, ou algum outro, o próprio leite, e você começar a perceber que ele não vai te trazer um prejuízo assim de arrancada. Então, esse é um ponto muito importante a se questionar. Por quê? Porque nós vamos entender que identificar o hábito, muitas vezes, não pode ser apenas a partir do resultado. É uma variável que podemos considerar. Porém, então, temos que levar em conta essa questão de prejuízos que efetivamente não estão aparecendo a curto e nem a médio prazo. Às vezes, eles vão aparecer lá a longo prazo. E aí, o que é que eles vão exigir? Autoconhecimento, autoconsciência, autoconscientização do que aquele hábito pode causar a você. Veja que nós estamos vivendo num momento muito sério, onde a questão alimentar das pessoas, ela está modificando. Ela está modificando, eu vou dizer, agressivamente. Né? Muitos produtos tóxicos, com muito agrotóxico, estamos trazendo também, recebendo no mercado muitos produtos orgânicos, muitos produtos sem agrotóxicos, que nós temos aí condições de nos alimentar de uma maneira muito mais adequada. Então, veja que pelas pesquisas nós chegamos a consumir 4 a 6 litros de agrotóxicos por ano. Vocês têm noção que isso representa? Isso é algo muito sério. Inclusive, eu quero daqui a pouco indicar alguns livros para que vocês possam olhar e observar. Para que você, enquanto profissional das terapias, você comece a entender o seguinte: peraí, mas quando eu vou atender o meu paciente, como é que eu faço para orientá-lo
que que ele precisa abrir mão do trigo, que ele precisa abrir mão do leite, que aquilo pode efetivamente estar provocando algum tipo de prejuízo e que aquilo fica até aparente. Se eu, enquanto profissional, eu ainda sinto dificuldade de abrir mão daqueles hábitos que para mim também não trazem resultados muito positivos. Nós temos 2 perguntas aqui e deixa eu dar uma olhadinha já, que aí nós já vamos dando sequência. Que hábito saudável você considera mais importante para o terapeuta ter um bom nível de cognição nos seus atendimentos? Olha, que pergunta interessante. Veja bem, quando nós vamos ampliar o nosso nível cognitivo, né? Eu entendo que nós precisaríamos de 3 hábitos muito importantes. O primeiro, e isso é considerado, inclusive pelas pesquisas científicas, que apresentam a construção das novas sinapses cerebrais. Então, nós estamos falando de hábitos. Eu vou precisar desconstruir um determinado hábito e reconstruir um novo hábito. Para isso, será necessário que eu desenvolva novas sinapses cerebrais. Então, veja bem, como pode haver uma melhor fixação das sinapses se eu não tenho uma boa ingestão de água? Então, esse seria o primeiro modo de você fazer isso. Ingerir água, né, numa quantidade que o seu corpo fique saudável. Caminhadas, então, você precisa constantemente, pelas pesquisas se sugere 30 minutos diário para que haja uma melhor fixação das sinapses. E também a questão de você ampliar o seu tempo de estudos, entende? Então, você precisaria se dedicar a um nível cognitivo onde você tem tempo para ler, você todos os dias tem o hábito de você estudar um pouco, né? Ou é ler um livro, ou é buscar um novo conteúdo, ou é você, de alguma maneira, exercitar a sua condição cerebral. Está certo? Muito boa essa pergunta. Outra pergunta, Simone, como fazer para ter mais autocontrole sobre o que comemos para ter uma alimentação saudável? Olha, Charles, esta pergunta, eu vou dizer o seguinte para você. O ideal é nós começarmos a tomar consciência do que estamos colocando para dentro do nosso corpo. Eu diria que a maneira mais adequada seria nós trabalharmos um processo de autorregulação, né? Às vezes a pessoa, ela se sente incomodada por ela ter que começar a desenvolver um novo hábito, e aquilo às vezes tem que ser de uma maneira até instantânea, né? Ela fica um pouco rígida, aquilo você não pode mais fazer, nunca mais na sua vida, e não é assim que funciona. Então eu entendo que a alimentação saudável, ela começa por você abrir mão daqueles alimentos que você já tem coerência de que eles não fazem bem, entende? Então, muitas vezes nós inserimos no nosso cardápio diariamente alimentos tóxicos que carregam um certo grau de toxicidade. Automaticamente o nosso intestino, os nossos órgãos, principalmente o intestino, né? Eu chamo atenção para isso porque nós sabemos que temos vários livros sobre o intestino ter uma correlação direta com o nosso cérebro inteligente. Então, nós precisamos olhar para isso, sim, para uma questão alimentar melhor. De que modo? Começando a buscar esse autoconhecimento com muita adequação, né? Porque tem ao mesmo tempo que nós temos muito conteúdo de valor, nós temos também muita bobagem publicada, e aí nós temos que saber selecionar obras adequadas para estudar sobre aquilo que nós queremos nos alimentar. Um livro que eu quero trazer para vocês sobre isso, já aproveitando a sua pergunta, é esse livro do William Davis, tá? Que é o livro, eu não sei se ele fica ao contrário, né? Barriga de Trigo, tá? Esse livro, Barriga de Trigo, ele é muito importante para nós, porque a partir do momento que eu acabei de ler esse livro, quando eu li esse livro foi num final de semana, porque ele é gostoso de ler,
você se interessa muito por esse conteúdo, e a partir daquele momento eu já vinha trabalhando bastante a minha questão alimentar, e a partir dali eu consegui efetivamente abrir mão, né, de algumas situações, e hoje eu não me alimento mais com o trigo nem com o glúten. Agora veja bem, não há necessidade de radicalismos? Não, não vejo necessidade. Eu vejo um nível de consciência. E cada um tem o seu ritmo, o seu nível de autoconscientização para você conseguir decidir. Eu devo olhar, não devo olhar, eu posso abrir mão ou eu posso ao menos reduzir, minimizar. Isso é o adequado. Está certo? Então, veja bem, quando você, anteriormente, né, que nós estávamos falando dessa questão dos hábitos serem modificados, porque eles não aparecem a curto e médio prazo, então veja bem o que acontece. Esse fato de muitas vezes não aparecer o resultado de imediato, que algo te faz mal, que aquele hábito é nocivo para você, o indivíduo ele acaba continuando fazendo aquilo, né, praticando aquele hábito, e ele acaba acumulando desconfortos e hábitos negativos no decorrer da vida dele, às vezes por dias, porque veja bem, nós temos inúmeros hábitos, então pode ser que você mantenha um determinado hábito apenas por 30 dias e aquele hábito é nocivo. Pode ser que você mantenha aquele hábito por meses e tem pessoas que acabam mantendo aquele hábito por anos, por não perceber o mal-estar que ele pode estar causando. Isso vai criar situações que de início parecem aquelas situações inusitadas, né? Vamos dizer que eventualmente você acaba adoecendo e você começa a se perguntar, mas o que eu fiz, né? O que aconteceu para que eu ficasse doente? Parece que você não fez nada, quando na verdade existe todo um conjunto de variáveis que vão somatizando e acabam trazendo resultados para você, porque o efeito, às vezes o efeito ele demora, né? Ele demora para aparecer, mas quando ele aparece, muitas vezes ele causa sérios prejuízos. E por vezes, esses prejuízos eles podem ser reversíveis, mas por vezes não. Então é isso que nós temos que observar. Importante entender que esses hábitos que causaram essas enfermidades, né, ou essas situações difíceis na nossa vida, eles foram gradativamente sendo gerados por falta de atenção, por falta de conhecimento, mas aqui eu quero trazer um traço de personalidade que muitas vezes fica escondido em todos nós, que é a falta de decisão de você criar uma nova rotina. Está certo? Então, nós precisamos ter decisão.